Pessoal, essa conversa de hoje tem o intuito de aprimorar o nosso pensamento probabilístico, como se fosse conhecer os próprios limites da probabilidade. A gente sempre fala em probabilidade de eventos, né? Vamos exemplificar. Probabilidade de evento cardiovascular. O indivíduo é tido como de alto risco se ele for classificado como 0,20 de probabilidade, né? Probabilidade é um número de entre 0 e 1. Então, 0,20 de probabilidade significa 20%. Isso é definido como alto risco, tá? Assim como outras doenças, existem outros pontos de corte definindo alto risco de doença baseado em probabilidade. E muitas vezes o indivíduo que foi classificado, digamos, como baixa probabilidade, ele tem a doença, né? Então, o indivíduo classificado como 5% de probabilidade de ter um evento, de ter um infarto, ele pode ter um infarto, ok? E isso muitas vezes é interpretado como um erro da estimativa probabilística. Mas, na verdade, isso não é um erro dessa estimativa probabilística de 5%, né, nesse paciente. Na verdade, o que eu quero dizer é que probabilidade é um conceito latente no sentido de que um paciente ou uma pessoa não tem uma probabilidade. É um conceito latente no sentido de que, diferente de temperatura, que eu posso medir a minha temperatura, é a minha temperatura, eu não tenho a minha probabilidade. Por isso que eu digo que é um conceito latente. Na realidade, eu sou apenas duas possibilidades. Zero, se eu não for ter um infarto no futuro, ou um, se eu for aquela pessoa que tiver um infarto no futuro. Uma pessoa só pode ser zero ou um. No entanto, a gente cria uma ideia probabilística para uma pessoa que não é real, é que ela é alguma coisa entre zero e um. E uma pessoa não pode ser uma coisa entre zero e um. Isso que é probabilidade entre 0 e 1, mais próximo de 1, maior probabilidade, mais próximo de 0, menor probabilidade, na realidade é uma proporção de pessoas que têm o desfecho dentre uma população. Então, esse número, probabilidade, é uma proporção. Portanto, esse número é um conceito concreto para uma população. Então, se eu digo que é 20% de probabilidade dessa pessoa ter um infarto, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que há 20% de probabilidade de pessoas, de um grupo de pessoas dessas características terem um infarto, ou seja, 20% vão ter um infarto, ok? Então, a primeira mensagem desse vídeo é que, essencialmente, o conceito de probabilidade aplicado individualmente é errado. E a gente tem que entender esse erro como algo natural. Eu não estou dizendo que é errado para a gente não considerar a probabilidade, mas entender o valor correto da probabilidade. Ou seja, a probabilidade é mais útil quando nós estamos comparando probabilidades. E principalmente quando essa comparação é uma comparação de probabilidades bem diferentes, tá? Se eu tenho a probabilidade de benefício de 10%, porque uma terapia tem NNT de 10, tá? Então a probabilidade de benefício é 10% nessa pessoa. Não nessa pessoa, num grupo de pessoas desse tipo, né? Mas eu tenho essa terapia, ela oferece um alto risco. Essa pessoa é muito frágil e a terapia é invasiva, é uma cirurgia e etc. E ela tem 40% de probabilidade de morte. Puxa, tá claro aí. E isso, nesse momento aí, é bastante útil o cálculo de probabilidade. Mas a gente deve evitar tomar decisões desse tipo baseado em pequena diferença de probabilidade sobre a ilusão de que aquela probabilidade é real. Ela essencialmente não é real. Então eu não vou dizer, olha, eu vou fazer porque eu tenho 10% de benefício e 8% de malefício, ou eu não vou fazer porque essas diferenças são irreais, porque essencialmente a probabilidade é uma coisa errada. Eu estou insistindo nesse ponto. Errada não a ponto de não se usar, mas a ponto para que a gente use da maneira apropriada. Da mesma forma, a estratificação de probabilidade, estratificação de risco, o quando isso deve impactar a nossa conduta. Isso deve impactar quando eu tenho um custo clínico, um custo pessoal, não estou falando um custo financeiro,
que é representado por uma expectativa, um valor esperado, de uma probabilidade bem maior, o custo bem maior do que o valor probabilístico desse benefício, ok? Eh, por outro lado, se o custo for muito baixo, por que eu vou ficar numa pseudomedicina de precisão usando, digamos, terapias ou condutas preventivas de uma maneira diferente no indivíduo de alto risco, médio risco ou baixo risco? Se essas divisões de risco não representam tanto a realidade que vai acontecer com uma pessoa, ok? Então, concretamente no caso cardiológico, no caso de prevenção cardiovascular, é definido na comunidade cardiológica como baixo risco menos de 5%, ok? Risco intermediário, algo entre 5 a 20%, e alto risco mais que 20%. Então, o que nós desejamos quando a gente usa uma probabilidade, a gente diz assim, esse cálculo acertou, é que o paciente tenha recebido o rótulo de pelo menos 20% de probabilidade, que é o rótulo de alto risco, e que ele, se ele tiver tido realmente o evento, o infarto, aquilo ali é como se a probabilidade tivesse acertado. Mas veja que não é verdade que acertou, porque quem teve o infarto é um. E esse cálculo é 20%, é 0,20. E 0,20 é muito diferente de um. Percebam, portanto, que mesmo que a gente esteja achando que na classificação houve um acerto, a probabilidade em si está bastante errada. Porque ela só seria certa se eu tivesse calculado 100% de probabilidade para uma pessoa que teve um infarto. E eu estou dizendo que ela tem 80% de probabilidade de não ter, ok? Bem, então o que essa classificação de 5%, 5 a 20, 20 realmente contribui para a minha decisão? Se a minha conduta são condutas simples, do tipo evitar cigarro, evitar obesidade, não simples do ponto de vista de conseguir, mas são condutas universais, né? Se a pessoa tem hipertensão mesmo, tratar a hipertensão, né? Hipertensão verdadeira. São coisas que nós fazemos para todos, né? Então, por que eu vou dizer assim, olha, eu vou separar aqui, vou dar mais atenção ao alto risco e ao baixo risco eu vou ficar mais tolerante? Se essa probabilidade fosse certa, talvez, né? Mas existindo essa noção de que a probabilidade é algo latente, não real e que ela sempre estará errada, e principalmente quando a gente observa, isso não é erro, gente, isso não é erro que eu vou dizer aqui, que 40% dos infartos das pessoas eram classificadas como baixo risco, ok? Uma probabilidade menor que 7 ou 5%, dependendo da classificação. Isso não é o erro da probabilidade. Porque uma pessoa não tem 7%. Uma pessoa é 0 ou 1. A questão é que, quando a gente pega a população geral, a maioria das pessoas não vão ter um infarto. Portanto, a gente precisa classificar como de alto risco apenas 20%. Essa noção de que probabilidade é algo latente e, portanto, ela não é calibrada em relação a uma pessoa, embora possa ser calibrada em relação à população. Mas quando nós estamos lidando com uma pessoa e o custo da prevenção é baixo para aquela pessoa, não precisamos utilizar esse tipo de classificação. Isso, portanto, faz com que 40% das pessoas com infartos, recebam intervenções preventivas e também faz com que a gente não fique tratando, porque uma pessoa era classificada como alto risco, coisas que não precisam ser tratadas, como colesterol normal. Uma pessoa só porque ela recebeu essa normal que eu estou dizendo, né? Então, às vezes, se entra nessa coisa, essa pessoa alto risco, bem, só 8% das pessoas a gente consegue classificar como alto risco. Então, se há benefício em tratar um colesterol que é normal, que é uma magnitude baixa, né? Isso já é questionável, mas se fosse tão benéfico, por que não faria para todos também? Ok? Então, na realidade, a gente tem que diferenciar as situações. Esse vídeo não vai fechar que situações todas essas aqui, eu só estou dando um tipo de exemplo, mas identificar as situações onde o guia probabilístico deve existir, ou seja, uma decisão baseada em risco, estimativa de risco individual, ou situações onde, em se conhecendo que probabilidade é simplesmente algo latente, vale a pena ter uma estratégia de prevenção de eventos futuros mais generalizada. Claro, para quem tem realmente algo a ser modificado.
Sei que esse Vidal realmente ele foge muito digamos, ao senso comum do pensamento probabilístico. Eu não estou propondo de que não se use o pensamento probabilístico, mas entender que probabilidade é latente e um paciente não tem probabilidade alguma, ele é zero ou um, é importante para que a gente desenvolva um modelo de pensamento apropriado para o uso probabilístico. Obrigado pela atenção. Lembrando que cliquem nos nossos links, conheçam as nossas outras iniciativas e um desejo de apoiar, acompanhar esse canal do YouTube, o podcast, considerar a possibilidade de desfrutar do nosso curso de medicina baseada em evidências ou o curso de inferência científica para o pesquisador recém-lançado. Conheçam aí no link abaixo. Abraço.